falaremos hoje sobre consultas de tarô e como formular perguntas objetivas. Muitos consulentes agendam uma consulta de tarô e a grande maioria nunca tinha se consultado antes. E todos vêm com muitas perguntas, buscando respostas e iluminação, enfrentando aí desafios e, quando as cartas se abrem, puf, dá um branco geral. E fazer perguntas ao tarô pode ser muito difícil. Afinal, não é como se as cartas pudessem aí responder às suas dúvidas com um simples sim ou não. O tarô é uma ferramenta que pode e deve ser usada para jogar uma luz sobre alguns dos aspectos mais difíceis, desgastantes e angustiantes da vida do consulente, desde o fim de um relacionamento até uma mudança de carreira. E as cartas podem ajudar você a descobrir em que partes da sua vida, amorosa, profissional ou financeira, você deve melhorar. Mas, para que isso funcione, você precisa fazer perguntas sinceras, honestas e profundas sobre aquilo que realmente lhe aflige. Então, bora lá! Vamos aí pensar e formular. Como começo então a minha pergunta? E eu vou sempre dizer, comece a pergunta com como, o que, onde e por quê. Essas perguntas são mais abertas e permitem respostas mais profundas para alguns dos maiores desafios da vida. Comece a pergunta com como, o que, onde e por quê para receber respostas que ajudem você a entender o que pode fazer para mudar uma determinada situação, né? Como superar um desafio. E aí eu vou te dar alguns exemplos de perguntas abertas. Por exemplo, como posso resolver meus problemas financeiros? Ou o que eu posso mudar para ter mais amor na minha vida? E onde posso encontrar oportunidades melhores que me ajudarão a crescer na minha carreira profissional? E sempre digo também, né, para que evitem perguntas quando uma determinada coisa vai acontecer ou de que forma você deve agir. Porque na consulta você busca iluminação, mas não se pode pedir para as cartas tomarem decisões por você. Elas não poderão ajudá-lo dessa forma, porque é um aconselhamento. Então evite perguntas do tipo, quando isso vai acontecer? O que eu devo fazer? E não vai esperando que o tarô resolva esses dilemas. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e você quem tem livre-arbítrio. E a vida também não é uma questão tão simples assim. E é sempre importante lembrar-se de que você está consultando o tarô justamente porque não há uma situação, uma solução simples para os seus problemas e questionamentos. Faça perguntas sobre o rumo da sua vida em geral. Tudo bem se você não tiver uma pergunta sobre algum problema específico, mas basta pedir conselhos ao tarô sobre aspectos mais gerais da sua vida. Por exemplo, aonde esse caminho vai me levar? Ou que tipo de energia eu tenho atraído para a minha vida? E é aí que o tarô vai se mostrando de ajuda para que você descubra coisas sobre a sua própria vida. Lembre-se, um tarô é um espelho e uma pergunta ampla às vezes pode ser mais do que suficiente para um bom aconselhamento e iluminação. E busque sempre formular perguntas com pedidos de conselho. Na hora de consultar as cartas, as melhores perguntas não são as formuladas como quando um pedido de orientação. Não jogue a responsabilidade sobre a sua vida em cima do tarô ou qualquer oráculo.
E aí eu vou dar alguns exemplos. Evitem perguntar: devo passar 3 meses na Europa? Essa pergunta torna as cartas responsáveis por uma decisão que deve ser sua. Pergunte, então, como a minha decisão de passar 3 meses na Europa pode afetar as pessoas que eu amo, ou como isso pode afetar ou trazer novas possibilidades para atrair aquilo que eu desejo. São perguntas assim que permitem com que as cartas lhe deem uma orientação sem que elas sejam aí responsáveis pela sua decisão, seu poder de escolha. E levem em consideração os sentimentos de todos os envolvidos. Caso haja outras pessoas envolvidas no seu dilema, não se esqueça de levar com empatia e em consideração como elas serão afetadas pela sua decisão, de modo direto ou indireto. Embora as perguntas devam ser apenas sobre você, é importante pensar bem no quanto as suas decisões impactam e influenciam a vida dos outros. Digamos que você esteja pensando em mudar de carreira. Então, pode se perguntar como essa mudança afetará os meus familiares ou as pessoas que moram ou dependem de mim. Não se esqueça dos bichinhos aí de estimação. Pensem, né, em como eles vão sentir sem você, como eles se sentirão sem que você faça planos de viagem, e não pense no bem-estar deles também. Pergunte sobre os benefícios e as desvantagens de uma decisão, os prós e os contras. E caso, né, seja uma decisão importante, pergunte sobre possíveis benefícios e as desvantagens, que às vezes aquilo que parece ser negativo ainda seja o melhor para você. E suponhamos que você esteja tentando aí decidir se deve mandar uma mãe ou um pai idoso para uma casa de repouso. Levantemos aí esse dilema. Então pergunte coisas, por exemplo, quais são os benefícios de deixar minha mãe em casa? Ou quais serão as desvantagens de deixar minha mãe numa casa de repouso, eu quis dizer. E caso você ainda queira saber se você deve ou não terminar, por exemplo, um relacionamento complicado, pergunte: o que eu estou ganhando com esse relacionamento? Ele me faz crescer? Ou como esse relacionamento está me prejudicando? Faça perguntas sobre coisas que você mudaria na sua vida. E todos temos aspectos que nós gostaríamos de melhorar. Afinal, ninguém é perfeito. E você certamente conseguirá pensar em pelo menos uma ou duas coisas desse tipo, sendo sincero. Procure formas de melhorar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Busque não ser egoísta, afinal, a gente vive com outras pessoas. Não basta sermos felizes sozinhos. E ainda, no que diz respeito à imagem corporal, pergunte, por exemplo, como posso me sentir melhor comigo mesmo? Ou o que posso fazer para melhorar minha forma física? E no que diz respeito à vida familiar, pergunte da seguinte maneira, né? Alguns exemplos. Como posso passar mais tempo com a minha família? Ou o que posso fazer para que eu me aproxime dos meus irmãos ou dos meus pais? E seja conciso, direto, não faça rodeios. Mesmo que você esteja lidando com um grande problema, tente separá-lo em partes. Embora perguntas mais gerais possam ser ótimas também para quem não tem um problema concreto. Então, dividir questionamentos maiores em pequenas perguntas pode ajudar você a chegar à raiz do seu sofrimento.
Então, por exemplo, em vez de perguntar como posso me livrar dos meus problemas, como posso, resolver aí todos os meus problemas financeiros, pergunte como posso aumentar a minha renda ou como posso economizar no meu dia a dia. Onde eu estou talvez errando? Me ilumine. Em vez de perguntar ainda como posso melhorar o meu relacionamento, tente perguntar por que meu marido fica chateado quando eu faço determinada coisa ou quando eu respondo de determinada maneira. Mas que essas perguntas sejam positivas, porque quando a vida não vai de acordo com os nossos planos, é fácil a gente ficar preso em um ciclo de pensamentos aí negativos e a gente vai atraindo, energias afins. Negatividade gera mais negatividade. E mesmo que você esteja chateado com o que está ou não acontecendo na sua vida, mantenha as perguntas sem conotações negativas. Por exemplo, pergunte assim: o que posso fazer para me tornar um orador melhor? Em vez de, por que eu não consigo vencer o meu medo de falar em público? Como eu posso melhorar as minhas notas? Então, pergunte como posso ser mais sociável caso você não consiga fazer amigos, em vez de, por que as pessoas não gostam de mim? E aí, caso vocês não entendam algo, pergunte novamente, peça para que o tarólogo profissional seja mais específico ou te ajude a entender aquilo de forma mais clara. E não deixe as dúvidas passarem aí batido, porque é possível que você tire uma carta negativa e precise sim de um pouco mais de orientação. Então leve em conta todos os significados possíveis das cartas mais complexas. E isso é a forma como aí o tarólogo, vai interpretar essas cartas. E pode ser que você tire, por exemplo, um enforcado em um momento que você está precisando de ajuda para remediar um problema. E a interpretação mais superficial dessa carta é de impotência, mas ela também pode querer dizer aceitação. Todas as cartas têm pontos positivos e negativos em todas as áreas: amor, saúde, financeiro, família. E você também pode tirar aí o eremita, numa pergunta de como deixar a sua vida animada, mais amorosa. E isso não significa que você vai ficar aí sozinho para sempre, Essa carta pode apenas estar alertando, te iluminando, dizendo que você precisa de um tempo para refletir, colocar a sua vida em ordem antes de se jogar aí num novo relacionamento. Então, tentem se lembrar de coisas que não ficaram claras. Uma leitura de tarô é igual a uma aula. Pode ser que você tenha dúvidas no final sobre alguma matéria. E quando estiver diante do jogo, tente se lembrar de pontos que precisam de esclarecimento. Caso uma carta diga que você precisa abraçar o seu lado feminino, pergunte: como posso cultivar mais a minha feminilidade? Caso você tire uma carta como 4 de copas, que indica que suas expectativas são altas demais, pergunte então: como posso ser mais realista? É necessário, meus amados, sim, saber nome completo e data de nascimento para uma leitura. Eu costumo mencionar sempre essa necessidade e eu sempre peço pelo menos os dados de quem está sendo atendido presencialmente, online. Porque mais que a própria comunicação com a pessoa já seja de uma forma de, saber os dados já é uma forma de estabelecer aí uma conexão para o atendimento. Os dados e detalhes auxiliam sim na obtenção de uma leitura de maior qualidade para o consulente. E é
complemento que nos aproxima. E é normal que alguns consulentes se sintam desconfortáveis ou expostos ao compartilharem seus dados pessoais, mas é importante sim ter em mente que as consultas são mantidas em sigilo, segredo, como ir a um médico e ele não vai falar sobre o seu histórico, né, aí de saúde. Então, tarô e demais oráculos são ferramentas para desenvolvimento pessoal, auxílio em decisões, orientações sobre os mais variados assuntos, que te ajudará a lidar melhor com problemas e dificuldades. Muitas vezes enfrentamos dificuldades onde sabemos quais são as causas. Muitas vezes o consulente sabe bem o que tem que fazer, mas é aí, né, que uma consulta dá aquele empurrãozinho, tá? E será aí, é sempre de ajuda nesses casos, através das suas orientações. Me perguntam também, uma previsão de tarô pode mudar? É claro, pois a consulta é feita com base na energia do momento, do seu estado emocional, do campo energético do consulente. E pode ocorrer de em um determinado dia, o consulente ter uma previsão positiva sobre um assunto e meses depois, uma previsão totalmente negativa dentro do mesmo assunto. Isso é normal e acontece porque pode acontecer e principalmente em situações que envolvem outras pessoas. Afinal, todos têm o livre-arbítrio e as leituras não são faladas de forma absoluta ou que deve ser encarada como a máxima e verdadeira única razão, mas sim como uma tendência dos acontecimentos, o que tem maiores chances de acontecer, que envolve também probabilidade. E é importante ressaltar que a carta do tarô não estabelece um destino fixo, e sim a tendência de acontecimentos que podem se modificar de acordo com as suas atitudes do presente, com as conclusões e ações que você tomará em sua vida, sabendo do que poderá ocorrer futuramente. Como, né, eu digo que uma consulta é como se fosse um GPS, então você configura o local onde você deseja chegar. E as cartas vão te mostrando diversas rotas. Então, estradas, ruas, rodovias, com ou sem parada em pedágio, a estrada mais rápida, o percurso com menos trânsito, aqueles que há risco de acidente, porque naquela, né, estrada existem curvas acentuadas, e é você quem aí escolherá qual a rota melhor que você quer seguir. E ela dá um alerta onde há acidentes, estradas bloqueadas ou paradas. O tarô mostra onde você deve acelerar, onde você precisa ir mais devagar. E por isso a importância das orientações, pois elas tendem a auxiliar da melhor forma para que você percorra o caminho da sua vida através de um melhor preparo para lidar com determinadas situações que podem ocorrer. Podem existir mudanças no meio desse caminho, afinal você pode estar percorrendo e você decide mudar de estrada. É possível sim, né, mudar aí o rumo da sua vida de acordo com o seu livre-arbítrio, sempre, tá? E se você recebe aí uma interpretação negativa, tá? A conduta do consulente, a sua conduta, que serão mostradas e fornecidas aí orientações para que deve ser trabalhado ou não dentro de você, para que você esteja preparado, tá? Por exemplo, né, existem questões como relacionamentos que chegam ao fim por desgaste, por falta de sentimento, né, não existe mais respeito entre o casal. E se o problema for exclusivamente o consulente, as cartas também dirão que é necessário que você mude de atitude, né? Nem sempre é o coleguinha que está errado. Às vezes a gente precisa aí começar a mudança dentro de nós, tá? Então,
nem tudo também depende só do consulente para mudar esse desfecho. É como você vai se comportar, como você vai agir e como a outra pessoa vai receber aí essas informações. Eu peço sempre para que os consulentes anotem suas perguntas, tá? Para que elas não se percam durante aí a consulta, não esqueçam de algo, né? E que elas possam anotar também. Então, é importante que o consulente tenha ilimitadas todas as opções que o tarô mostrará, para que elas consigam aí tomar decisões conscientes, de forma segura, tá? E também racional, por que não? E eu também falo muito, né? E eu vejo que muitos clientes chegam e eles fazem perguntas, mas no fundo eles desejam ouvir algo aí de acordo com, né, a sua vontade. E nem sempre o tarô aí dará respostas, né, as respostas que você deseja, mas são respostas que poderão te ajudar. E nem tudo que a gente deseja nessa vida é o melhor para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Às vezes é necessário desapegar de pessoas, de situações, de lugares e até mesmo de trabalho, mudar aí de carreira, tá? Então, não sejam aí consulentes que às vezes parecem ser aí infantis, mimados, né? Que demonstram aí não apenas, né, não entender, porque pode acontecer, mas alguns são e vêm determinados e querem ouvir aquilo que desejam e não estão abertos aí a mudanças. Espero aí tê-los ajudado, que de alguma forma eu tenha aí esclarecido algumas dúvidas. Tentei aí trazer para vocês respostas do que a maioria das pessoas aí me perguntam quando, né, o assunto é perguntas que devem ou não serem feitas, tá? Durante uma consulta de tarô. Desejo a todos um bom dia ou boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e muita luz. Até a próxima.